dia. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você hoje na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu trabalho e por onde você estiver. Com a glória do Senhor, essa live está sendo realizada e é somente para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, uma igreja evangélica de Jesus para as nações. Amém? E que essa igreja e a JN Alphaville, que ela venha fazer parte da sua vida, que você venha pertencer a ela, não somente frequentar os cultos, mas pertencer. Amém? Porque nós somos uma igreja para que você venha pertencer dela e não somente frequentar. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo entre aqui nessa live, que ele venha trazer todo o fogo que precisa para fazer você entender essa palavra. Glória a Deus, aleluias, amém, Senhor. Espírito Santo de Deus, que você venha, traga o seu fogo, Espírito Santo de Deus, nessa live, que o Senhor leve, Senhor, o Senhor leve essa live aonde o Senhor quiser, pois eu somente sou seu instrumento para que o Senhor me use para que leve essa palavra mais adiante. Glória a Deus, aleluias, porque o meu objetivo aqui é ir de pregar o evangelho a todas as criaturas. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém e amém. E o tema de hoje, ele diz assim, que nós temos nós somos distintos, nós temos que ser distintos, entendeu? Para fazer a diferença. Glória a Deus, porque nós não somos todo mundo, amém? Porque Deus não criou todo mundo para ser igual. Deus criou eu e você para fazermos coisas diferentes, amém? Talvez a gente possa até fazer algo igual, mas nós temos uma diferença, que é a unção de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias? Amém. Então, mas antes dessa palavra, eu quero dar aqui alguns recados da nossa igreja. Glória a Deus. E um dos recados é que sábado terá o culto da nação às 19 horas. Amém? E também haverá uma vigília lá na igreja, que vai começar às 21 horas da noite e vai até às 9 da manhã no domingo, no sábado. Glória a Deus, isso vai acontecer da madrugada de sábado para o domingo. E no domingo, às 9 da manhã, haverá o culto profético. Glória a Deus, aleluias. E na segunda, você que é mulher, haverá a Rede Pérolas. Glória a Deus, aleluias. Esse culto é maravilhoso para a gente, mulher. Glória a Deus, aleluias. Eu ainda não fui nesse culto, para ser sincera, porque eu ainda não tive a oportunidade. Mas em nome de Jesus, Deus vai preparar para que eu vá. Mas pelo que todo mundo diz, pelos resultados das pessoas, é um culto maravilhoso. É um chá de mulheres maravilhosas. Amém? Glória a Deus. E na próxima terça-feira, continua o culto de Colunas do Reino. Glória a Deus, às 20 horas. E o culto das mulheres começa às 20 horas, na segunda-feira. Amém? Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Que Deus venha abrir o seu coração para que você vá na igreja. Glória a Deus. E ela fica localizada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. E ontem eu fui no culto, amém? E para quem não me conhece, eu moro em Mauá, no ABC Paulista. E sabe que hora que eu cheguei ontem? 00:30, mas com muita alegria, com muito feliz, porque o culto foi maravilhoso. E não tem problema, eu me desloco daqui de Mauá e vou para Alphaville com alegria. Glória a Deus, aleluias.
E você também deveria fazer o mesmo. Se você mora longe, você deveria fazer, porque isso é um ato profético. Glória a Deus. Deus quer que você faça movimentos proféticos, não quer que você fique ali na zona de conforto. Aleluias. Glórias a Deus. Isso vai mover muita coisa na sua vida, pode ter certeza. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E também quero falar aqui uma coisa que aconteceu ontem. Eu estava no trem, a caminho de Barueri, lá de Alphaville, e o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Ele falou assim: você não vai ler o livro que você trouxe? Porque eu comprei o livro do profeta Vinícius, né? Mentalidade de alto nível. E eu falei, tá bom, vou ler. Aí eu tava de pé, mesmo assim eu falei, eu vou tentar ler aqui mesmo de pé, porque é meio complicado, porque às vezes o trem balança demais e a gente acaba caindo, né? Mas como tava muito cheio o trem, aí eu peguei o livro e comecei a ler. E aí entrou uma moça que tava conversando com uma outra, mas essa outra também era só porque elas estavam ali apertadinhas, né? Então ela começou a reclamar das coisas, né? Essa moça. E aí eu olhei assim, aí eu olhei nada, eu só escutei, né? E eu tava lendo, e aí eu falei, puxa vida, né? E eu estava lendo justamente a parte de gratidão. Gratidão. E eu falei, nossa, a moça deveria agradecer, porque assim, eu não tô trabalhando, né? E eu tô procurando trabalho. E ela tá trabalhando, por mais que seja longe, não importa. Importa que Deus abriu essa porta para ela. E ela devia estar agradecendo. Amém? Mas ela tava reclamando das circunstâncias. E aí eu falei, nossa, ela devia estar agradecendo. Aí, o Espírito Santo, aí ela começou a ler o livro que eu tava lendo. Porque ela estava bem do meu lado. E ela tava lendo junto comigo. Só que eu tava lendo algumas páginas e ela tava lendo também. Mas aí, como eu não tinha percebido que ela tava lendo, eu virei a página e fui virando, e fui lendo, e fui virando. Aí depois, ela, moça, qual o nome desse livro? Aí eu li o nome do livro pra ela. Ela falou, eu tô lendo aí com você. Aí eu falei, eita. Aí o Espírito Santo falou pra mim, dá esse livro pra ela. Daí eu falei, mas Espírito Santo, eu nem acabei de ler ainda. Mas dá o livro pra ela. E aí eu ia descendo, o Espírito Santo, dá o livro pra ela. Confia em mim. Você não confia em mim? Confio. Aí eu peguei e voltei, antes de descer, e falei assim, ó, tô esse livro pra você. Aí ela, ai, Deus abençoe, eu vou ler. Glória a Deus, aleluia. E essa semente foi plantada. Aleluia, essa semente foi plantada. Pode ter certeza disso. E aí eu desci. Ela, Deus abençoe. Eu, amém, glória a Deus. E eu desci do trem. Glória a Deus, aleluia. E ela, eu fiquei toda arrepiada aqui agora. E ela ficou muito feliz pelo livro. E essa semente foi lançada. E eu tenho certeza que ela vai ter muita coisa para ela. Porque eu tenho certeza que Deus colocou ela para ler o livro. Por causa que Deus tem muita coisa para ela. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus, aleluia. E amém por essa moça. E ela vai levar muito a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza disso. Amém, 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 amém. E eu tinha que dar esse testemunho aqui para vocês, porque é muito extraordinário o que Deus faz, né? Quando você entende a voz dele. Glória a Deus, aleluia. E eu fico muito feliz por isso. E aí, eu desci, fui embora e fiquei muito contente, porque eu perdi meu livro, fazer o que eu nem terminei de ler. Mas o Espírito Santo vai fazer a parte dele, aonde que ele tem que fazer lá. E depois eu compro de novo, se Deus quiser. E às vezes até eu posso até ganhar. Em nome de Jesus. Sei lá. O importante é que eu plantei a semente. Glória a Deus, aleluia. Não importa. Não importa. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de hoje, voltando aqui na palavra, né? É João 6, 1, 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, por isso. A palavra diz assim, ó, em João 6, 1, 8. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades.
E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então diz a palavra aqui, que Jesus, ele atraía grande multidão. Por quê? Porque ele tinha alguma coisa a mais do que os outros discípulos, do que outras pessoas, amém? Porque ele era Jesus e ele tinha algo a oferecer às pessoas, né? E então, e o que isso traz na nossa vida? Que nós também temos algo para as pessoas, amém? Uma delas foi o que aconteceu ontem comigo. Eu entreguei um livro. Por quê? Porque eu tinha o Espírito Santo que estava falando comigo e eu tenho certeza que ela estava precisando daquele livro, mais do que eu, amém? Porque ela estava reclamando das coisas e de que Deus tinha dado para ela, portas que Deus abriu para ela. Então, ela precisava mais do que eu daquele livro. E eu tenho certeza que Deus vai transformar ela através daquele livro. Glória a Deus, tenho certeza que Deus tem um propósito para isso. Então, e é isso que faz a gente ter sucesso. O sucesso não é um sucesso com pessoas de com a plataforma, com curtidas, nada disso aí. O sucesso, às vezes, é por trás das malhadas, como era Davi. Amém? É você fazer as tuas coisas com originalidade, fazer as tuas coisas com honestidade. Amém? Você honrar os teus clientes, igual eu presto serviço para as pessoas aqui no meu bairro. E sempre eu faço com muita dignidade e faço com compromisso e me preocupo com meus clientes. Amém? Porque muitos deles não têm conhecimento com a internet, então eu fico preocupada se ele vai conseguir fazer isso, não vai. Eu ensino, eu dou passo a passo, muitas vezes, para eles fazerem. Amém? Então, é essa a minha preocupação. Então, é isso que talvez muitas pessoas distinguem de mim. Inclusive, eu tenho um testemunho que muitas pessoas... Tem uma outra pessoa que faz a mesma coisa que faz aqui, né? E aí, muitas clientes minhas, né, que vieram a fazer as coisas comigo, né? Fazer o imposto de renda comigo. Elas falaram assim... Inclusive, recentemente, teve uma moça que ela tava com o imposto de renda atrasado, que o CPF dela tava bloqueado. Aí, o que ela fez? Ela tava na lanchonete da frente, ali, que tem uma lanchonete ali na frente, comendo. Aí, ela olhou, assim, Inclusive, ela tinha sofrido uma decepção com um link que ela tinha entrado para fazer essa declaração. E ela pagou e a pessoa não fez para ela, porque era um link falso. E aí, ela pegou e viu a minha placa e a placa da outra pessoa. E o que ela fez? O que ela falou? Ela falou assim... Aí ela viu a minha mãe sentada ali na escada da minha casa e ela falou, eu vou entrar em contato com essa daqui. Com a Tatiane, que no caso sou eu. Aí ela me entrou em contato comigo. Amém? E justamente era quando eu tava precisando desse dinheiro. Glória a Deus. E o Senhor mandou para mim, porque Ele fez ela entrar em contato comigo, porque eu estava precisando desse dinheiro. Glória, naquele momento. Aleluia. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Então, não é
você ser uma pessoa só porque você tem 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, não vai resolver isso aí muitas vezes. Vai resolver o que você faz, vai resolver o que você é pelas pessoas. E você se preocupar. Inclusive, o processo dela foi até difícil, mas eu fiquei ali acompanhando. E quando se resolveu, eu falei, ó, resolveu com a glória do Senhor. Ela, amém, aleluia, porque o processo dela foi meio complicado, porque o sistema da Receita Federal tava não sei o que estava acontecendo, mas estava dificultando ali a finalização do processo dela ali. Mas Deus deu ali a prova. E foi que eu fiquei até o final com ela e terminamos o processo. E aí tudo concluído e com a graça de Deus. E é por isso que eu digo. E a gente tem que pensar de forma diferente, a gente tem que pensar como a gente pode ajudar o próximo. A gente não precisa estar junto do próximo para a gente poder resolver o problema dele. Às vezes as pessoas me mandam pelo WhatsApp os problemas e eu falo, mas que tá acontecendo isso. E aí eu já vou e resolvo. Não preciso falar, vem aqui que eu preciso falar com você pessoalmente. Não, eu já resolvo na hora. Entendeu? E é isso que é importante e fico acompanhando na medida do possível, né? Porque às vezes tem algumas situações que eu tenho que ficar entrando em contato, pedindo código, enfim, posso atrapalhar a pessoa, mas o que eu não quero, porque a gente não quer causar dano, é que a gente quer ajudar. Então, por isso que nós somos distintos, amém? E essa unção, essa unção Deus traz na vida da gente, amém? Porque é Deus que nos dá essa distinção. Glória a Deus, porque você se preocupa com o seu cliente, você se preocupa com aquela pessoa que você tá. E quando eu ouvi essa palavra no domingo, Deus estava falando muito comigo. Ele estava falando muito comigo. Ele falou assim: você se diferencia da multidão. Então não fique preocupado, entendeu? Porque você se diferencia, porque fui eu que te dei isso. E é isso que eu honro aqui para vocês. Glória a Deus. Deus me deu essa diferença, assim como vai dar para você também, assim como ele deu para Jesus, porque Jesus, ele estava na multidão. Amém? E ele se diferenciava ali da multidão. Por quê? Porque ele tinha algo a oferecer. Glória a Deus. Desculpa, tinha algo a oferecer. E nós temos algo a oferecer, porque Deus colocou isso na gente. E nós temos que oferecer às pessoas, temos que ter aquela preocupação com os nossos clientes. Glória a Deus, com os nossos parentes, os nossos conhecidos, com nossos filhos, marido, pai, mãe, irmão, irmã, enfim. Glória a Deus, porque nós somos distintos. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Então fica essa palavra para você. Não fique pensando, você que tem alguma dificuldade, que você tá ali com aquela pressão de que você não tem nada de novo a oferecer às pessoas. Você tem sim. É só você deixar o Senhor entrar na sua vida. Glória a Deus. Deixa Ele entrar na sua vida. Você vai ver como que as coisas vão começar a fluir na sua vida. Ele vai começar a mostrar as coisas para você. Então, deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, que você vai ver como que as coisas vão fluir. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. E vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai misericordioso, glorioso Deus, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui recebendo a sua palavra, a sua oração, Senhor, a sua mão, o seu favor na nossa vida. Glorioso Deus, entra na vida dessa pessoa que está aí desesperada, que não sabe, que eu tenho certeza que essa palavra é para você, que não sabe o que fazer para trazer o rendimento para casa. Coloca nela, Senhor, aquilo que ela tem de mais precioso, aquela que ela gosta de fazer até de graça. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que ela vai descobrir. E é isso que vai levar ela a ser diferente. Deixa ela, Senhor, deixa ela com os pensamentos alvoroçados para ter o desejo, a ansiedade, o ser ansioso de que o Senhor entre na vida dela.
Glorioso Deus. E eu tenho certeza que isso vai mudar, vai fazer a diferença na vida dela. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor também, Senhor, cure os doentes, as pessoas que têm doenças emocionais. Que o Senhor livre elas de tudo isso. Que, assim como está escrito na palavra, vinde a mim, os sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Glorioso Deus, faça que eles entreguem para o Senhor tudo, tudo, tudo. E que o Senhor vai levar esse fardo, porque assim como está escrito na sua palavra, que o Senhor nos carrega nos braços, que o Senhor carrega nossa tudo, tudo, e nos deixa leve. E assim nós temos que andar com a sua, com o seu fardo, que é leve. Glorioso Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Glorioso Deus, amado Deus, que o Senhor, terminando essa live, que é para a tua honra e tua glória, Senhor. Muito obrigada. E que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, sejam tocadas pelo Senhor. Amém e amém. Se você gostou dessa live, se você curtiu, você entrega para mais pessoas, compartilha, não fique com você, porque eu tenho certeza que essa live vai trazer muitas bênçãos. Glória a Deus. E que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhe se você puder, curta. Amém. Me segue nas redes sociais se quiser também. E vamos caminhar juntos com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor esteja na sua vida no dia de hoje e que o Senhor venha encher a sua vida. Amém? Glórias a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.